palavra do Senhor, desse Salmo 150, que desde o dia que eu fui convidada, minha irmã, foi uma guerra. Uma guerra é 1 mês e meio passando uma guerra. Não só dentro da minha casa, como na minha parentela e também na igreja. Por que eu passei por tudo isso? Adorar a Ele. E quanto mais nós passamos por lutas, mais nós adoramos. Eu não sei você, mas é assim que é comigo. Parece que quanto mais eu passo por luta, mais eu tenho vontade de cantar, mais eu tenho vontade de adorar, mais eu tenho vontade de orar, mais eu tenho vontade de ficar na presença do Senhor, de buscar o Senhor. Então, quando algumas coisas estão paradas na minha vida, não está nada bem. Mas quando se levanta, começa a se levantar, é quando o Senhor vem, coloca aquela unção, aquela força na minha vida. E eu sei que também é assim na vida de vocês. Aleluia. E esse salmo é muito lindo, porque a gente lê, mas aí a gente só lê. Mas quando eu fui convidada para ministrar hoje esse salmo, todo dia eu lia ele. Todo dia. E o meu coração se engrandecia, eu ficava, satisfeita. Eu ligava o meu som e começava a louvar o Senhor. Porque o primeiro versículo diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai a Deus no seu santuário. E quando o salmista aqui vai dizer, louvai a Deus no seu santuário, quem sabe muitas vezes ele está lembrando de quando o povo foi levado para o cativeiro, para o exílio. Que ali aquele povo chorava, aquele povo se entristecia, não tinha muitas vezes vontade de louvar. Mas a Bíblia um dia vai dizer, porque quando eles foram levados, Jerusalém foi queimado, as portas de Jerusalém foram queimadas. E ali as pessoas que ficaram, praticamente muitas pessoas idosas, não tinham mais vontade de glorificar o Senhor. Mas um dia, diga assim, um dia, Deus levanta homens para fazer a obra, porque vai ser sempre desse jeito. Deus sempre vai levantar eu, você, para fazer a obra dele. A obra dele não vai acabar, a obra dele sempre vai continuar. Sempre vai. E aí ele faz alguém saber que Jerusalém está queimada as portas. E estão falando porque uma cidade sem porta era como se Deus não existisse ali naquele lugar. Mas a Bíblia diz que Neemias sentiu vontade de ir lá reconstruir a cidade de Jerusalém, as portas. E Esdras também estava nesse meio. E a Bíblia também vai dizer que o profeta Ageu também estava nesse meio. E eles reconstroem o templo. Aleluia. Só que quando eles reconstroem o templo de Jerusalém, não é como se fosse o primeiro templo. Porque o primeiro templo tinha muita beleza. O primeiro templo tinha muita riqueza. Muita gente, se fosse nesse tempo agora, iria para tirar a selfie, iria para tirar foto ali. Mas Jesus, quando ele quer mudar as coisas, ele muda completamente. E agora ele leva homens para construir um novo templo. E agora o profeta Ageu vai dizer que a glória da segunda casa, porque aquele povo está olhando para aquele templo construído e está achando ele totalmente diferente. Totalmente diferente. Ainda eles não entraram no templo. Ainda eles não sentiram a glória de Deus dentro daquele templo. Mas eles estão comentando, eles estão achando que ali não há presença de Deus, que ali não há manifestação de Deus. É assim muitas vezes, quando a gente vai no templo e a gente demora para ir em algumas igrejas e a gente ouve algum bafafá, algumas conversas. Mas não é a mesma coisa. Mas não é daquele mesmo jeito que era antes. Mas o Senhor disse, o profeta Ageu vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eles sentem a presença de Deus, porque naquele tempo
se fosse igual como o templo diante de Jerusalém. Jesus não queria, mas seria diferente. E agora eles entram lá e as músicas, os louvores são diferentes, porque eles estão glorificando a Deus em uma nova era, em um novo tempo. Eu me sinto hoje entrando aqui neste lugar como se fosse um novo tempo na minha vida, como se fosse algo diferente. Eu sinto a glória e a presença do Senhor. E o que é louvar o Senhor no seu santuário significa celebrar a grandeza de Deus. Celebrar a grandeza de Deus. Você veio aqui nesse lugar, nesse santuário, para celebrar a grandeza de Deus. Aleluia! Irmãos, às vezes a gente entra na igreja e parece que a gente está tão cansado. Você já parou para pensar que você chega do seu trabalho, você chega na sua casa, você toma o seu banho, você vai assistir o jornal, alguma série, e você está lá, tá vendo? Depois, se você se levanta, vai fazer algumas coisas, mas quando você chega no santuário de Deus, você está cansada, você não quer se levantar, não dá para se levantar, o culto começa e você continua sentado. Mas eu quero te dizer nesta noite que você veio aqui neste lugar para dar honra e para celebrar ao Deus que é tudo na tua vida. Às vezes pensava que eu era meia-noite, porque eu só assisto o culto, tá? Eu chego, irmão, eu faço o culto dentro de mim na igreja, eu chego para adorar. Sabe que a gente, muitas vezes, eu não tinha um entendimento e nem um discernimento. Eu chegava nas igrejas e dizia, eu vou ali porque eu quero receber. Eu vou ali para ouvir uma palavra do Senhor, mas hoje eu vou para celebrar o Senhor, hoje eu vou para glorificar o nome do Senhor, eu vou para cantar, para dizer que o meu Deus é poderoso, para dizer que só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Você está no santuário onde a presença do Espírito Santo se manifesta neste lugar. Pare, mude a partir de hoje, mude, deixe as pessoas estarem falando, mas chegue, glorifique, cante com todo o amor que você tem no seu coração. Ele te deu vida, Ele te restaurou, Ele te sarou. Só tu sabe o que tu já passaste, só tu sabe as enfermidades que Ele te curou. Dele, para que tu possas celebrar o Deus que é tudo na tua vida. Aleluia. Aleluia da gente. A gente se exalta, canta, mas irmão, a atmosfera que é dentro de um templo, que é na casa do Senhor, é diferente. Eu estou na minha casa, mas de repente eu saio correndo, vou lá para a minha igreja. Irmão, desculpa eu chamar a minha igreja porque é mania. Eu sempre falei assim, desde quando eu me congregava nas outras igrejas, eu dizia que era minha igreja. Minha igreja, a casa do meu Senhor, eu sou filha, é minha igreja. E de repente eu vou para lá. E sabe o que eu faço? Às vezes eu me deito no púlpito e eu fico olhando pro teto, conversando com o Senhor. Você veio aqui para adorar o Senhor. Esqueça todo o cansaço, esqueça toda a tua fadiga. Quando você chegar daqui a pouco na sua casa, você vai comer, você vai relaxar na sua cama, você vai dormir, mas aqui adore ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique por tudo que Ele tem feito na tua vida. Aleluia! Então entrar no santuário do Senhor é celebrar a grandeza do meu Deus. E o segundo versículo diz assim, louvai. Ou seja, ainda no primeiro versículo, louvai-o no firmamento do seu poder. E o que é eu louvar no firmamento do seu poder? É louvar a Deus no céu, em toda a sua criação.
É louvar um Deus que está no céu. E toda a criação, tudo que ele fez. Sabe o que os estudiosos dizem? Eles dizem que quando Deus fez Lúcifer, ele fez um anjo para o adorar. E há pouco tempo eu vim saber que ele foi feito para adorar e todo o corpo dele tinha notas musicais. Era isso, pastor? E todo o corpo dele tinha notas musicais, pastora. Cada passo que ele dava era uma nota musical que saía para adorar a Deus. E cada passo que ele dava, já pensou? Deus fez ele assim para adorar. Mas ele não deu valor. Ele quis se engrandecer melhor. E agora ele colocou toda essa adoração na minha vida e na tua vida, para que nós pudéssemos adorar o Senhor. Nós temos total liberdade de adorar o Senhor. Você pode adorar na sua casa, na sua rua, no seu banheiro, na sua cozinha, aonde você quiser. Você tem liberdade de adorar o Senhor, adorar com a tua voz, adorar com a tua dança, adorar com o teu jeito meio sem graça, não é verdade? Adorar com o teu jeito meio doidinho, com o teu jeito meio extrovertido, com o teu jeito meio carrancudo. Mas ele nos deu essa liberdade de adoração. E a Bíblia diz que quando nós o adoramos, ele recebe a nossa adoração como incenso suave às suas narinas. Ele recebe, ele está recebendo o teu louvor, ele está recebendo a tua adoração. Não te importe se alguém não recebe, se alguém não gosta, mas tem um que está recebendo. Aleluia. Adorar o Senhor, adorar o Senhor no firmamento. Aleluia. Reconhecer a magnitude do seu poder, da sua glória. Você reconhece a magnitude do poder, a grandeza do Senhor. Você reconhece a glória do Senhor, hein? Porque quando nós reconhecemos, nós sentimos o que dentro de nós? Medo, temor, tremor. Você tem medo, você tem pavor de desagradar o Espírito Santo de Deus. Quando você reconhece a grandeza de Deus, você tem medo de fazer algo que possa desagradar a Deus. E eu sei que é assim mesmo, porque se acontece comigo, também acontece contigo. Eu não sou melhor do que você. Então, automaticamente, quando você reconhece o Deus que te curou. Sabe disso, né, Diana? O Deus que te curou. O Deus que te curou. O Deus que te tirou do monturo. O Deus que te tirou da sarjeta. O Deus que restaurou a tua casa. O Deus que restaurou a tua família. Quando você reconhece o Deus que muda a história, porque Ele já mudou a história de muitas pessoas aqui dentro, nesse lugar. Ele já mudou a minha história. E por que Ele não mudou a tua? Mudou, sim. Ele já mudou a nossa história. Abençoa a tua serva. Quantas vezes eu olho, esses dias eu estava falando para as meninas, que eu sento naquele sofá, esses dias eu estava meio aborrecida. De repente eu olhei para o teto. Aí o Senhor disse, olha para a tua casa. Eu comecei a olhar para minhas panelas, para o meu fogão, para a minha geladeira. E eu comecei a dizer, Senhor, olha só o que Tu me deu. Olha só o que eu tenho, Senhor. Olha só, estou construindo a minha casa, Senhor. Olha o que Tu estás fazendo comigo. A grandeza do Senhor. Eu passei anos e anos sem ter uma casa aqui. O Senhor me levou lá para o Rio Grande do Sul, me deu um marido, me deu uma casa. Ele não me deu só uma casa, Ele me deu uma chácara. Ele me deu coisas que eu nunca imaginava que eu poderia ter. Eu sou rica? Não, eu não sou rica. Eu não sou rica. Eu disse que o meu cartão de crédito está lá no céu. Porque às vezes quando eu vejo alguma coisa, eu peço para Deus, Senhor, eu não tenho, mas aí eu queria isso, Senhor.
É da tua vontade, porque da minha régua é a minha vontade. Mas é da tua vontade, Senhor. Então, Senhor Deus, Ele faz isso na vida da gente. A grandeza, Ele mostra todo dia a grandeza dEle. Só o fato de você estar viva hoje é Deus mostrando a grandeza dEle na tua vida. É Ele mostrando o poderio dEle na tua vida. Porque essa enfermidade aí que tu já tiveste, foi Deus que te curou. Foi a grandeza, foi o poderio dEle que fez você estar viva, que não fez deixado você entrar numa cova. Ele mostrou a grandeza dEle na tua vida. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. A excelência da sua grandeza. Louve o Deus grande que você tem. E até onde o teu Deus chega? Até onde o teu Deus chega? Até onde é a grandeza do teu Deus na tua vida? Hein? A grandeza do teu Deus na tua vida foi um carro que Ele te deu. A grandeza do teu Deus na tua vida foi uma casa que Ele te deu. A grandeza do Deus na tua vida é porque Ele deu sabedoria para o teu filho, ele está numa faculdade, está trabalhando. A grandeza do meu Deus é muito além disso. Porque o que Ele está preparando para nós, olhos ainda não viram, ouvido ainda não ouviram. O que Ele tem para nós preparar. Coisas grandes. E Ele vai dizer assim, ó, louvai-o no som de trombeta, louvai-o com solteiros e harpa, louvai-o com adufo e flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com órgão, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Irmão, eu louvo a Deus com símbolo altissonante, porque eu gosto de som bem alto. Minha voz é alta, mas eu também sei adorar o Senhor. Irmão, minha voz é alta e eu consigo pegar sem microfone. Eu adoro o Senhor com a voz, com louvor. Mas eu também sei adorar o Senhor com a harpa. De que maneira você adora o Senhor? Você adora o Senhor com tamborim, hein? Ou você também sabe adorar o Senhor com harpa, na calma, em um mistério, dentro do seu quarto? Ou você só sente a presença do Senhor se tiver em um movimento de vigília, se tiver um reteté? Você sabe adorar a Deus quando você está dentro da sua casa, quando ninguém está te vendo? Você sabe adorar a Deus quando ninguém está te observando? Você sabe adorar a Deus quando ninguém está olhando? Porque Deus, Ele está dizendo, ei, estou a Deus, adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade, e não tem maneira assim, não necessita, não necessita barulho, mas não necessita calma, e a mulher que somos Deus, que só Deus que sabe a sua vida, só Deus conhece. Outros podem dizer, outros podem falar, mas Deus conhece o outro. Glória a Deus! Glória a Deus! Ele sabe o que é você. Ele sabe como muitas vezes dentro do teu quarto, quando o corpo te estressando, quando o corpo te não é, aquele não entra mais, aquele não entra mais, mas o Senhor disse vai entrar, porque eu vou mudar o time de glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e Ele mesmo, porque a tua jornada agora começou. Glória a Deus, glória a Deus. E o Senhor manda te dizer para você saber que Deus está Ele abre a porta de ti, aquela realidade que foi perdida de algumas coisas. O Senhor vai te fazer a obra. Aleluia! Te preocupa, porque Ele está passando. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
em espírito e verdade. Você consegue adorar em qualquer lugar. Eu só adoro quando tem um movimento. Deus, Ele está dizendo nessa noite, dê honra, dê adoração a Ele. Você está recebendo uma das melhores palavras para o final do ano na tua vida. Aleluia. E Ele diz mais aqui, Ele fala, louvai-o com adufo e com flauta, louvai-o com instrumento de cordas e órgãos. Então, nessa nossa nova geração, Deus está dizendo, louve com órgão, louve com guitarra, louve com tudo que é tipo de instrumento. Aleluia. Louve ao Senhor, adore a Ele, exalte, glorifique o nome do Senhor. Deixa Ele entrar na tua casa, deixa Ele fazer parte. Quando você acorda pela manhã, o que você diz para Deus? Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Deixa o Senhor entrar na tua casa. Esse final de ano, não peça nada para o Senhor. Peça só para Ele entrar. Porque às vezes o que nós pedimos, muitas vezes não é o certo para nós. Mas o nosso Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então adore da maneira que você puder. É dessa maneira. Você acorda e louva o Senhor desse jeito. Então louva. Aleluia, Deus. Meu marido, ele ainda não é evangélico. E às vezes, quando ele me vê, irmão, eu tô lá cantando, sabe, pastor, eu tô lá pulando. De repente, ele dá uma passada, eu pego o óleo ungido e sapeco na cara dele. Eu faço isso, pastor. Ó, Senhor, vai livrando, vai restaurando. Vai fazendo isso. E o louvor vai vindo. E aí eu vou lembrando, o Senhor vai me colocando a memória para quem eu devo orar. Por quem eu devo orar. E o Senhor vai trazendo. Tem alguém precisando do teu clamor também. Tem alguém. O pastor falou isso para mim. Esse pastor, eu queria saber orar, se orar, demorar meia hora, 1 hora, 20 minutos. Ele disse assim, então vai ler a Bíblia. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai orar. Você vai começar a orar. E não é que esse negócio é certo mesmo. Quem lê a Bíblia ora mais. Tem mais palavra. Era por isso que Davi era segundo o coração de Deus, porque tudo que ele falava era dentro da palavra. Porque a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que muda, a palavra restaura, a palavra nos santifica, a palavra nos muda, a palavra muda o nosso caráter, a palavra muda algumas coisas da gente, que o Senhor quer mudar na gente. Ele faz isso. E para terminar, irmão, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego. Esses dias eu vi um jovem, um adolescente quase jovem. E ele, acredito que era mudo, porque ele estava falando, cantando. Ele mexia com a boca ao mesmo tempo, fazia aquela libras, né? Em libras. E aí eu fiquei olhando e comecei a chorar. E ele fazia, ele estava filmando aquilo tão lindo, tão lindo. Todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Você tem fôlego, você pode ficar de pé. Você tem fôlego de vida. Louve ao Senhor. O louvor nunca vai terminar. Ele vai começar o verdadeiro louvor nos céus. E o Senhor está te esperando para isso. O Senhor está nos esperando para isso. Ele quer o teu louvor. Às vezes a gente diz, Senhor, mas eu não consigo mais louvar. Consegue. Você consegue se louvar. Irmão, na hora eu vi o filho da pastora cantando. E
fazia tanto tempo que eu não via esse homem cantando. Deus mudou o timbre da voz dele. Mais ainda. Porque a cada tempo o Senhor vai mudando o timbre da nossa voz. E o Senhor tem algo muito maravilhoso para o teu filho. Muito maravilhoso. Muito. A Bíblia está te esperando, meu rapaz. A palavra está te esperando e ela já está ardendo no teu coração. Aleluia. Amém. Amém. Todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Glorificai ao Senhor. Exaltai ao Senhor. Eu quero fazer uma oração de 1 minuto, Senhor. Eu gostaria que aí mesmo você fechasse os teus olhos e entregasse hoje o teu verdadeiro louvor. Prometa para Deus que todo dia que você acordar pela manhã, você vai tirar um louvor para você louvar o Senhor. Todo dia eu tiro um louvor para eu louvar o Senhor. E eu fico cantarolando o dia todo. Louve. Simplesmente louve. Porque quando você começar a louvar, o Senhor vai quebrar algumas barreiras dentro da tua casa. O Senhor vai quebrar cadeado, abrir cadeado. O Senhor vai abrir portas. O Senhor vai fechar sepulturas. Quando você começar a glorificar o nome do Senhor. E eu quero agradecer nessa noite ao Senhor. Senhor, muito obrigada por esta palavra. Muito obrigada, Senhor amado, por este momento. Por esta palavra, Senhor, que Tu me revelaste. Para falar para os Teus filhos, Senhor. Senhor amado, eu creio que hoje foi só o começo dessa glória. Porque, Senhor, amanhã, Senhor, o Teu servo que vai vir ministrar aqui nesse lugar vai ser, Senhor amado, mais glória do que foi hoje. Aleluia. Eu ministro na vida desse homem que vai ministrar amanhã. Senhor amado, leva cada um dos Teus filhos daqui a pouco para as suas casas, glorificando, exaltando e sabendo que quando nós entramos no santuário é para louvar o Senhor, porque o louvor nos liberta, o louvor nos cura, o louvor nos sara, o louvor sara feridas, o louvor sara mágoas, o louvor sara mentiras, ressentimentos, o louvor sara fofoca, o louvor sara confusão. Porque quando nós louvamos, nós te adoramos, Senhor. E quando nós te adoramos, Senhor, o Teu Espírito entra na nossa vida cada dia mais. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém.